Uma das afecções urinárias que é muito importante na medicina veterinária é a urolitíase. Quando se fala que um animal tem urolitíase, isso quer dizer que ele tem urólitos. Os urólitos, eles são os cálculos, as pedras, são concreções sólidas formadas de acordo com a teoria de saturação a partir de uma urina hipersaturada. Então, tem-se muito sal na urina, hipersaturada. Esse sal forma uma matriz e essa matriz começa a ter um depósito mineral e forma-se então os famosos urólitos. A teoria mais aceita é a teoria da hipersaturação. A urina normalmente é uma solução estável e não tem uma saturação. Não se vê grandes quantidades de sal nela, na urina. Quando por alguma razão se tem a mudança de concentração urinária, se tem uma enorme quantidade de sal na urina hipersaturada. Esta zona vai se tornando instável e, uma vez instável, ela permite a mineralização. Ela permite a formação de uma matriz e ao redor dessa matriz vão sendo depositados os minerais em excesso. Se tem então uma supersaturação urinária, tem-se a formação dessas concreções sólidas, esses urólitos, que são agregados sólidos duros, tipo pedra, presentes em qualquer parte do trato urinário. A teoria da cristalização por hipersaturação urinária, como eu já falei, é a mais aceita, mas também tem outra teoria, a teoria da deficiência dos inibidores. E outra teoria, que é outra teoria também muito aceita. Os inibidores, que são os ácidos e bases que vão trabalhar para impedir o aparecimento, o desenvolvimento de urólitos. Se estes estiverem em deficiência, como a teoria diz, deficiência dos inibidores, isso vai favorecer a urolitíase. Outra teoria é a teoria da matriz, que ocorre principalmente em felinos, quando nós temos os plugs uretrais. O plug é o muco, células, descamação. Quando se tem uma cistite, que é um processo inflamatório vesical, tem-se a perda da celularidade, da mucosa da vesícula. E essa forma um plug, uma massinha composta de muco e também composta de células. Esse plug, ele pode servir de matriz para ter a mineralização. Pode-se ter inicialmente um plug e a partir desse plug tem-se a mineralização adjacente. Então, é outra teoria que também é aceita para a formação dos urólitos. Então, fica comigo que hoje eu vou explicar a vocês sobre a urolitíase, sobre o porquê que se formam os urólitos, tipos de urólitos, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento. Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje o assunto é muito importante na nossa área, na área da medicina veterinária. É uma das afecções urinárias que pode atingir tanto os gatos como os cachorros. Essa afecção é a urolitíase. Quando se fala que um animal tem urolitíase, isso quer dizer que ele tem urólitos. Os urólitos são os cálculos, as pedras, são as concreções sólidas, como eu já tinha falado antes da vinheta. E por que, então, que se formam os urólitos? Ele vai se formar por ou alteração genética, Pais que têm urólitos, eles têm a probabilidade de ter filhos também com a presença de urólitos. Também pode se formar por erros de manejo. O animal, que bebe pouca água, ou os que se alimentam de forma inadequada. E aí a gente está falando da nutrição, esses fatores também favorecem. Por exemplo, tem-se urólito que é o urólito de ura. Um tipo de urólito, ele é bastante comum em pacientes que têm uma alimentação muito proteica, como carne bovina, peixes, alguns cereais, como leveduras e cevadas. E isso
faz com que se tenha uma predisposição de cálculos, isso por causa da dieta. Porém, né, outros cálculos têm uma predisposição alimentar menor, como é o caso do cálculo do Estruvita, que é o cálculo mais comum nos cães. O cálculo de Estruvita, ele é formado principalmente por cistites recorrentes, que são inflamações no trato urinário. O animal tem cistite, a cistite, né, sendo originária por uma bactéria que tem urease positiva, uma bactéria que tem uma enzima urease, e essa bactéria vai converter a ureia da urina em amônia, e assim eleva o pH urinário. E ao elevar o pH urinário, né, predispõe o animal a produzir o cálculo de Estruvita, e dessa forma aparecem os urólitos. Que se tem processos, né? Então, quando se tem processos também infecciosos, por exemplo, pode também ter os cálculos de Estruvita. Também pode se ter por causa de uma desordem metabólica, né? Então, eles são importantes para a formação de urólitos. A idade agora. Animais de meia idade a idosos têm uma maior probabilidade de ter cálculos. A predisposição, ele varia pouco. Em cães, se vê mais problemas de urolitíase em machos, isso porque eles têm uma uretra maior do que as fêmeas. O processo de obstrução uretral é maior. Já nas fêmeas, se observa menos. Outra alteração, agora uma alteração clínica, vai depender da morfologia, que é a forma, né, do urólito. Por exemplo, o urólito de Estruvita, ele é liso, ele é uma pedra lisa. Você passa a mão nele, ele é todo lisinho. Agora o urólito de oxalato de cálcio, ele é todo pontiagudo. O local que esse urólito habita, né, vai estar todo lesionado, porque o urólito de oxalato de cálcio vai lesar mais a mucosa das células, por causa da sua forma. Concluindo aqui, são várias alterações que vão interferir na urolitíase, variando desde genética, nutrição, alterações metabólicas, morfologia, enfim, são vários os fatores que vão interferir. Existem diferentes tipos de urólitos. O médico veterinário, ele vai saber qual é o urólito fazendo a análise, né, desse cálculo, né? Então coleta o cálculo e vai mandar para o laboratório. O patologista clínico, ele vai definir qual que é o tipo de urólito. Ou mais fácil que isso, é através da urinálise, que é o exame de urina. Fazendo uma urinálise, o patologista clínico observa os cristais, porque o animal que tem urólito tem cristalúria e ele tem eliminação dos cristais, né, pela urina. Então, e aí, né, dependendo do tipo de cristal, se tem um tipo de diagnóstico. Por exemplo, quando se tem um aspecto em flor, são cristais de ácido úrico. E os cristais de ácido úrico dizem que se tem urólito de urato de amônio e urato de purina. Ou seja, faz parte da composição desses cristais de ácido úrico. Agora, a Estruvita, ela é diferente, que é composta por fosfato de magnésio e amônio. O cálculo de Estruvita, ele é mais amorfo, ou seja, ele não tem uma forma definida. Agora, o de cistina, ele é hexagonal. O de fosfato é um paralelepípedo. O de oxalato de cálcio é piramidal. Então veja as diferentes formas, né? Então, concluindo aqui, dependendo da morfologia do cristal, dá para definir qual é o urólito e assim pode-se propor tratamentos conservativos. O tratamento conservador é aquele sem necessidade de procedimento cirúrgico, que não faz cirurgia. Agora, nos gatos, né? Os machos também têm mais chances de apresentar urolitíase. Os machos dos gatos têm mais obstrução uretral e as fêmeas têm mais cistite e uretrite, que é a infecção da uretra. E a idade vai ser de médio a idosos. No caso dos cães, as raças mais comuns são Schnauzer, Yorkshire, Shih Tzu, Poodle. E o cristal mais comum é o Estruvita e o oxalato de cálcio. Já no caso dos gatos,
tem-se urólito de oxalato de cálcio, e nos gatos jovens tem-se a estruvita. Basicamente, são bem semelhantes, né? Os cães e os gatos são muito semelhantes. Bom, agora, em relação aos sinais clínicos, isso vai depender da localização do urólito. Se tiver no rim, ele vai ter muita dor. Se tiver no ureter, ele pode ter uma hidronefrose, que é diminuição da produção urinária. Se tiver na vesícula urinária, pode ter cistite. Se tiver na uretra, pode ter obstrução. Então, vai variar de acordo à localização. Varia também de acordo ao tamanho. Se tem urólitos bem pequenos, eles conseguem ser expelidos, mas eles vão causando inflamação, né, na mucosa. De onde eles estiverem, vai causando inflamação. Agora, se eles forem grandes, aí eles não vão ser expelidos, né, não vai conseguir. Mas eles podem acabar obstruindo aí. Então, observem essa imagem de raio-x. Se destaca um grande urólito em uma vesícula urinária, né? Uma bolinha da vesícula branquinha e o caminho da uretra preenchido por pequenos urólitos. Esses urólitos pequenos, eles estão localizados na uretra e assim, né, esse animal deve estar para obstruir, se já não está obstruído, né? Digo isso porque se vê inúmeros urólitos pequenos no canal uretral. De modo geral, um animal que tem urólitos no rim e no ureter, ele vai ter disúria, polaciúria e hematúria, que é sangue na urina. Disúria é a dor, o desconforto ao urinar. Polaciúria é quando o animal urina com frequência. Eu fiz um vídeo sobre termos clínicos, onde eu explico o que é cada termo. Caso você tiver com dificuldades, né, em termos clínicos, que são fundamentais em clínicas e hospitais veterinários, eu vou deixar o link aqui do lado para que você assista. Também vai aparecer esse vídeo na sua tela no final do assunto de hoje. Agora, né, bom, voltando aqui, já se tem urólitos no trato urinário superior. O animal ele vai apresentar dor no rim, hematúria, sangue na urina. E pode apresentar poliúria, que elimina, né, grandes quantidades de urina. Concluindo aqui, muda os sinais clínicos de acordo ao órgão afetado. O diagnóstico ele é feito através da anamnese e do exame físico, e de exames de imagens, e também exame de urina, urinálise. Urocultura também, que é um exame de urina que identifica a bactéria causadora da inflamação, da infecção urinária. Então, é importante conhecer a bactéria e fazer um antibiograma para saber como que vai tratar. O antibiograma é um exame feito após o isolamento e a cultura de determinado microbiota, que se for uma bactéria, para verificar, né, qual antibiótico ativo vai usar contra essa bactéria. Raio-x, ultrassom também são exames complementares, são exames importantes aqui. Em relação com duas frentes, né, de tratamento, a primeira vai ser impedir que formem novos cálculos e a segunda é tentar dissolver os cálculos. Nem todos os cálculos, né, podem ser dissolvidos, infelizmente. O de estruvita, cistina conseguem se dissolver, mas o de oxalato de cálcio é difícil, é muito difícil de se dissolver. O de urato de amônio, parcialmente, ele se dissolve parcialmente. Então consegue-se impedir que formem novos cálculos, mas muitas vezes não consegue dissolver. Então aí é que vai entrar o procedimento cirúrgico. Se esse cálculo que não consegue se dissolver não respondeu ao tratamento clínico e está causando prejuízo ao animal, o animal sente dor, então aí entra a cirurgia, entra o procedimento cirúrgico. Em relação ao tratamento conservativo, ou seja, conservativo é quando não tem necessidade cirúrgica. Ele é baseado em aumentar a solubilidade do cristalóide na urina.
A teoria mais aceita da hipersaturação urinária, isto é, ter uma enorme quantidade de sal na urina. Se tem uma diluição, dessa urina, tem-se então menos sal. Se tem menos sal, vai produzir menos cristal. E assim há um aumento do volume urinário. E assim diminui a concentração de sal urinário. Também pode reduzir a quantidade de cristalóide na urina através da dieta. Um animal que tem uma dieta com altas quantidades de sal, de cálcio, de fosfato, então deve ser diminuído isso na dieta do animal. O animal está perdendo isso pela urina. Está sendo um excesso de sal para ele, Então, deve ser diminuído essa quantidade de cristalóides. E se aumenta os inibidores de formação, que são os ácidos e as bases, pode-se então acidificar a urina do animal ou alcalinizar a urina. Isso vai depender do tipo de urólito. Agora me conta, seu cachorro ou seu gato, ele já teve urólitos? Como foi o tratamento? Escreve aqui nos comentários aqui embaixo, que eu quero saber. Então eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Aproveite e se inscreve no meu canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para receber todos os meus futuros a partir de hoje. Eu estou lá no Instagram, como @FAAprender. Me segue lá, até o próximo vídeo. Tchau!